Boa tarde. Mais uma aula de geografia. Hoje são 18 de novembro de 2020. Então, vamos abrir o nosso livro para corrigir a nossa atividade na página 100. Foi? Então, na página 100, a primeira questão diz o seguinte: os elementos que formam, os elementos que você observa na fotografia da cidade de Campinas. Então, o que estão na frente, o que você acha que está na frente? Que está na frente, você vê o quê? Você vê casa, você vê vias públicas, né? E entre as outras, construção, espaço verde, árvores, parques e sedas, certo? A resposta é essa. E da letra B, questão mais ao fundo, lá atrás, né? Então, você pode citar também, você pode, quem citou, você vê céu, você vê árvore, entre outros, certo? Então, a resposta daí. E a segunda questão diz o seguinte, deixa eu passar aqui para a segunda questão. A segunda questão é que elemento da imagem mostra que Campinas é uma cidade grande? Então, essa resposta eu vou considerar resposta pessoal. Da maneira que você achar lá na imagem, você pode responder, certo? Então, vamos agora passar para a página 102. Na página 102, tem as fotografias da cidade de Lacena. Observa a atenção. As paisagens, cidade de Ilacena, no estado de Santa Catarina. Abriga aproximadamente 6 milhões de habitantes. E a outra, que desse lado aqui, está a cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, que tem aproximadamente 74 milhões de habitantes. Vamos vir aí. E essa outra imagem também, vamos ver o que é essa aqui. A cidade de Brasília, no Distrito Federal, federal, que tem em torno de 3 milhões de habitantes, certo? Então, vocês viram aí esses 3 tipos de cidades, certo? Que está aí no livro de vocês. Então, a pergunta é essa aqui, ó. Você viu uma fotografia de 3 diferentes cidades brasileiras, após tê-la observado com atenção. Responda o que você viu nessa cidade, que torna diferente entre si. Então, vamos lá, o que vocês viram nessa que torna diferente entre si. Que os diferentes, principalmente, são as construções, né? Que torna diferente são o que? As construções, relevo onde estão inseridos, certo? E a B, alguma característica dessa cidade é parecida com como algo que existe na cidade onde você mora, ou na cidade mais próxima. Aí também, outra resposta pessoal, tá bom, meus amores? Agora vamos passar para a página 102. 103, quer dizer, na página 103, novamente, reveja as fotografias da página anterior, quais são as cidades representadas no detalhe das fotografias. A seguir, escreva o nome da cidade nas linhas abaixo de cada imagem. Então, vocês veem aqui a cidade, né? A primeira cidade se chama o quê? Chama Lucena, né? A primeira cidade é Lucena. Aí, abaixo de Lucena tem o quê? Brasília. Aí depois, de novo, tem Brasília novamente. Aí desse outro lado aqui, você vai novamente aqui desse outro cara aqui, você vai. Ao lado de Lacena tem o quê? Ouro Preto, que é aqui, Ouro Preto. Aí depois, debaixo de Ouro Preto, tem Ouro Preto novamente, né? Você vai observar a paisagem. E aqui, você vê também Lucena, né? Então, vocês analisaram essas fotografias aí, vocês viram essas paisagens aí, e vocês colocaram o nome da cidade, certo, meus amores? Então, aí está a resposta do dever de casa, vocês podem corrigir, e vocês podem me enviar, quem não me enviou, certo? Então, vamos continuar aqui, a nossa unidade, a unidade 6, e as paisagens das cidades, né? Que nós estamos estudando o quê? As paisagens da cidade, então. A maioria dos brasileiros vive nas cidades, veja só, chamam de habitante o conjunto de moradores de um lugar, seja no campo ou seja na cidade. O conjunto dos habitantes de uma cidade recebe o nome de população urbana. Então, o conjunto de habitantes de moradores que moram na cidade se chamam urbano, população urbana. Já o conjunto de habitantes que vive no campo é chamado de população rural, que vive no campo é chamado de população rural. Atualmente, a maior parte dos brasileiros vive em cidade, ou seja, no Brasil, a população urbana é maior que a população rural, certo? Nós sabemos disso, né? E aí, podemos representar a população urbana e a população rural do Brasil por meio de quê? De uma tabela ou de um gráfico. Veja aqui os exemplos da tabela.
por meio de uma tabela. A tabela, ó, tem que usar uma régua, fazer os quadrinhos bem retinho. Aí você escreve a população urbana do Brasil, né? Que é 160 milhões de pessoas. Tá aqui o número de habitantes, né? E tá a população rural no Brasil. Tá aqui o número de habitantes, 30 milhões de habitantes. Então, aí é o quê? É uma tabela. Então, tabela é esse aqui, que é o exemplo de tabela. Agora, vamos ver o exemplo de gráfico, certo? Então, tá aqui o gráfico. Por meio de um gráfico, vocês veem aqui, vamos ver. Primeiramente, você vê aqui essa cor que é laranjinha, né? Você vê aqui a cor laranja, né? O quadro laranja, e você vê primeiramente, ó, 160 160, você vê aqui, ó. Aqui são colocados o quê? Os números que indicam a quantidade, né? Que é o número de habitantes, certo? Que é 160. E aqui, ó, a coluna que mostra a população urbana, ou seja, o número de habitantes que vive na cidade. Então, aí está dizendo que é a coluna, né? Que está mostrando o quê? O número de habitantes, o número de a população urbana, que é o número de habitantes que vive na cidade, que é essa aqui, ó. Que é aqui, ó, população urbana. Agora vamos ver a população rural. Esse lado aqui, que é verde, vocês estão vendo, 3 milhões, que é a verde. Então, a população rural. Vamos ver, qual a coluna que mostra a população rural, seja o número de habitantes que vive no campo. Então, é a coluna verde, que é 300 milhões, e a coluna laranja, que é 160 milhões. Então, meus amores, aqui estão os exemplos de quê? De uma tabela, que pode ser representado o quê? A população urbana e a população rural. Nós vimos o exemplo da tabela e o exemplo do gráfico, certo? Então, eu vou finalizar a minha aula aqui. Eu não vou deixar atividade para vocês, certo, meus amores? Só na próxima aula. E fique com Deus e até a próxima.